Neuroliderança na implantação de governança e compliance, foco no trato humanizado e lucratividade empresarial. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Fevereiro de 2026. Você já se perguntou por que, apesar de investimentos milionários em programas de compliance, empresas de todos os portes ainda enfrentam riscos regulatórios, fraudes internas e cultura de desconfiança organizacional? A resposta pode estar na forma como líderes e gestores abordam a implementação de governança e compliance nas organizações. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, demonstrando que a neuroliderança emerge como a ferramenta estratégica capaz de transformar a maneira como colaboradores percebem e respondem às exigências de conformidade. O estudo revela que organizações que adotam abordagens humanizadas na implantação de programas de governança experimentam redução significativa de custos operacionais, aumento da produtividade e, fundamentalmente, construção de uma cultura organizacional sustentável e ética. Para gestores, diretores de RH e tomadores de decisão que buscam resultados financeiros expressivos e duradouros, compreender os princípios da neuroliderança não é mais uma opção, mas uma necessidade estratégica. A aplicação prática destes conceitos representa a diferença entre uma organização que apenas cumpre regras e aquela que as integra naturalmente em sua cultura, gerando vantagem competitiva mensurável e lucratividade empresarial elevada. Resumo. O presente artigo analisa a aplicação dos princípios da neuroliderança na implantação de sistemas de governança corporativa e compliance, propondo uma abordagem focada no trato humanizado como estratégia para maximizar a lucratividade empresarial. A pesquisa parte do pressuposto de que as metodologias tradicionais de implementação de governança e compliance, caracterizadas por abordagens punitivas e controladoras, geram respostas cerebrais de ameaça que comprometem a eficácia dos programas e aumentam os custos organizacionais. Mediante revisão bibliográfica extensiva de fontes nacionais e internacionais, o estudo fundamenta-se nas neurociências do comportamento humano organizacional, particularmente no modelo SCARF e na teoria do apego organizacional, para propor uma nova perspectiva de implementação. Os resultados indicam que organizações que adotam estratégias alinhadas aos princípios neurológicos de motivação e engajamento demonstram reduções expressivas em indicadores de rotatividade, absenteísmo e incidentes de não conformidade, além de aumentos significativos em inovação e produtividade. A pesquisa conclui que o trato humanizado na implantação de governança e compliance não representa apenas uma melhoria qualitativa no clima organizacional, mas constitui-se em investimento estratégico com retornos financeiros mensuráveis, contribuindo para a sustentabilidade dos negócios e a criação de valor de longo prazo. Palavras-chave: neuroliderança, governança corporativa, compliance, lucratividade, comportamento humano. 1. Introdução. A crescente complexidade do ambiente de negócios contemporâneo tem imposto às organizações desafios sem precedentes em relação à gestão de riscos, integridade corporativa e conformidade regulatória. A cada ano, empresas ao redor do mundo enfrentam custos bilionários decorrentes de fraudes, corrupções e falhas de governança que poderiam ser mitigados por meio de programas mais eficazes de compliance. Estima-se que o custo global da corrupção alcance trilhões de dólares anualmente, afetando não apenas a saúde financeira das organizações, mas também sua reputação, sustentabilidade e capacidade de atrair talentos e investidores. Nesse contexto, a implantação de sistemas robustos de governança corporativa e compliance tornou-se imperativo estratégico para organizações de todos os portes e setores, transcendendo a mera obrigação regulatória para assumir papel central na criação de valor e vantagem competitiva sustentável. Todavia, a experiência prática e os estudos acadêmicos revelam que a mera existência de políticas, procedimentos e sistemas de controle não garante a efetiva conformidade organizacional.
Pesquisas conduzidas por instituições de renome internacional demonstram consistentemente que a maioria das fraudes corporativas ocorre em empresas que possuem códigos de ética formais e programas de compliance estruturados, evidenciando uma lacuna crítica entre a letra das políticas e a prática efetiva dos colaboradores. Essa discrepância alerta para a necessidade de compreender os mecanismos psicológicos e neurobiológicos que fundamentam o comportamento humano no contexto organizacional, especialmente no que tange à adoção e internalização de normas e procedimentos de governança. A neuroliderança emerge nesse cenário como campo de conhecimento que busca aplicar os insights das neurociências para compreender e potencializar a eficácia da liderança organizacional. Fundamentada em pesquisas sobre o funcionamento cerebral, processamento de emoções e tomada de decisão, essa abordagem propõe que líderes eficazes devem compreender como o cérebro responde a diferentes estímulos organizacionais para desenvolver estratégias que maximizem engajamento, cooperação e desempenho. A relevância dessa perspectiva torna-se particularmente evidente quando se considera que as respostas cerebrais de ameaça, frequentemente ativadas por abordagens autoritárias de controle e punição, comprometem a capacidade cognitiva, reduzem a criatividade e aumentam a resistência à mudança, dificultando sobremaneira a implementação exitosa de programas de governança e compliance. O presente estudo propõe-se a analisar como os princípios da neuroliderança podem ser aplicados na implantação de sistemas de governança corporativa e compliance, enfatizando o trato humanizado como estratégia para maximizar a lucratividade empresarial. A hipótese central sustenta que abordagens alinhadas aos mecanismos neurais de motivação e engajamento não apenas melhoram a eficácia dos programas de conformidade, mas também geram retornos financeiros expressivos através da redução de custos associados a falhas de compliance, aumento da produtividade e fortalecimento da cultura organizacional. A relevância teórica do estudo reside na integração de perspectivas das neurociências, teoria organizacional e governança corporativa, enquanto sua contribuição prática objetiva fornecer subsídios para que gestores e profissionais de compliance possam desenvolver estratégias mais eficazes de implantação e sustentabilidade de programas de conformidade. 2. Desenvolvimento. 2,1 Fundamentos teóricos da governança corporativa e compliance. A governança corporativa pode ser conceituada como o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre acionistas, conselho de administração, diretoria e demais stakeholders. O conceito ganhou relevância acadêmica e prática a partir dos trabalhos seminais de Jensen e Macklin, que sistematizaram a teoria da agência e demonstraram como a separação entre propriedade e controle nas organizações modernas gera custos de monitoramento e incentivos desalinhados que podem comprometer a maximização do valor para os acionistas. Posteriormente, Cadbury e outros pesquisadores desenvolveram frameworks conceituais que enfatizaram a importância de estruturas de supervisão, transparência informativa e responsabilização dos gestores como elementos essenciais para o funcionamento adequado das organizações, especialmente daquelas com estrutura de propriedade dispersa. O compliance, por sua vez, refere-se à conformidade organizacional com leis, regulamentos, políticas internas e padrões éticos aplicáveis à atividade empresarial. O termo, originário do verbo inglês, to comply, implica não apenas a observância formal de normas externas, mas também o comprometimento interno com valores e princípios que orientam a conduta organizacional. A evolução do conceito ao longo das últimas décadas revela uma transição de uma perspectiva meramente reativa e punitiva, focada na evitação de sanções, para uma abordagem proativa e estratégica que reconhece o compliance como elemento gerador de valor e diferencial competitivo. Essa transformação refletiu-se na crescente importância atribuída aos programas de integridade corporativa, que transcendem o cumprimento formal de normas para buscar a construção de uma cultura ética profundamente enraizada na organização. A teoria institucional, desenvolvida por autores como DiMaggio e Powell, oferece perspectiva relevante para compreender como normas e práticas de governança se disseminam nas organizações e são internalizadas pelos indivíduos.
Segundo essa perspectiva, as organizações não adotam práticas apenas por sua eficácia técnica demonstrada, mas também por pressões normativas e miméticas que as levam a copiar modelos considerados legítimos em seu campo organizacional. Esse entendimento revela que a implantação de sistemas de governança e compliance não pode ser tratada como questão puramente técnica, mas deve considerar os aspectos culturais, simbólicos e políticos que influenciam a adoção e sustentabilidade das práticas de conformidade nas organizações. A eficácia dos programas de compliance tem sido questionada por pesquisadores que apontam para a persistência de comportamentos não conformes apesar da existência de políticas e controles formais. Estudos conduzidos por Ashford e Anand demonstram que a normalização da corrupção e práticas antiéticas desenvolve-se gradualmente nas organizações através de processos de socialização que progressivamente vão enfraquecendo as inibições morais dos indivíduos. Essa constatação alerta para a necessidade de abordagens que vão além da mera implementação de controles formais, demandando intervenções que considerem os aspectos psicológicos e organizacionais que fundamentam o comportamento humano no contexto de trabalho. 2,2 A neurociência da liderança e do comportamento organizacional. A neuroliderança representa campo de investigação que busca aplicar os conhecimentos das neurociências para compreender e melhorar a prática da liderança organizacional. Fundamentada em pesquisas sobre o funcionamento cerebral, plasticidade neural e processos cognitivos, essa abordagem propõe que líderes eficazes devem desenvolver consciência sobre como suas ações e o ambiente organizacional que criam afetam o cérebro dos colaboradores e, consequentemente, seu comportamento, engajamento e desempenho. Os trabalhos pioneiros de Rock e outros pesquisadores sistematizaram princípios neurocientíficos aplicáveis ao contexto organizacional, desenvolvendo modelos conceituais que auxiliam gestores na compreensão das dinâmicas cerebrais que influenciam o desempenho profissional. O modelo SCARF, desenvolvido por David Rock com base em pesquisas neurocientíficas, identifica 5 domínios cerebrais que influenciam o comportamento humano no contexto social: status, que se refere à importância relativa; certeza, que representa a capacidade de predição; autonomia, relacionada ao senso de controle; conexão, que abrange o sentimento de segurança com os outros; e justiça, que envolve a percepção de equidade. Segundo esse modelo, experiências que ameaçam esses domínios ativam respostas cerebrais de ameaça similares àquelas provocadas por ameaças físicas, comprometendo a capacidade cognitiva e gerando comportamentos defensivos. Por outro lado, experiências que satisfazem essas necessidades ativam sistemas cerebrais de recompensa que promovem engajamento, colaboração e criatividade. Essa compreensão tem implicações profundas para a liderança e a gestão de equipes, sugerindo que abordagens que atendem às necessidades neurais básicas dos colaboradores tendem a gerar resultados superiores. A pesquisa conduzida por Imordino Yang e Damasio demonstrou que as emoções desempenham papel fundamental nos processos de tomada de decisão, constituindo o que os pesquisadores denominaram de somatização das experiências. Segundo essa perspectiva, as decisões humanas são influenciadas por registros emocionais armazenados no cérebro, que funcionam como atalhos cognitivos que permitem respostas mais rápidas e adaptativas às situações enfrentadas. Para o contexto organizacional, essa compreensão sugere que experiências emocionais positivas associadas a determinados comportamentos ou práticas aumentam a probabilidade de sua repetição, enquanto experiências negativas podem gerar esquiva e resistência. Essa dinâmica neural fundamenta a importância de se criar ambientes de trabalho que promovam sensações de segurança psicológica, pertencimento e reconhecimento, especialmente quando se busca a adoção de novos comportamentos e práticas organizacionais. O conceito de segurança psicológica, desenvolvido por Edmondson e outros pesquisadores, refere-se à crença compartilhada de que a equipe é segura para assumir riscos interpessoais sem temer consequências negativas. Pesquisas conduzidas em organizações de diferentes setores demonstram que equipes com altos níveis de segurança psicológica apresentam maior propensão à inovação, melhor capacidade de aprendizado com erros, comunicação mais efetiva e, fundamentalmente,
maior disposição para reportar problemas e preocupações antes que se transformem em crises. A relevância dessa compreensão para a implantação de programas de governança e compliance torna-se evidente quando se considera que a efetiva conformidade depende da disposição dos colaboradores para reportar violações, questionar práticas duvidosas e assumir responsabilidade pela integridade organizacional. 2,3 A resposta cerebral às abordagens tradicionais de compliance. As abordagens tradicionais de implantação de governança e compliance caracterizam-se frequentemente por ênfase em controles formais, processos de punição e enfatização de consequências negativas do não cumprimento de normas. Essa perspectiva, fundamentada em pressupostos behavioristas de que comportamentos são moldados por consequências, apresenta limitações significativas quando confrontada com os insights das neurociências sobre o funcionamento cerebral humano. A enfatização de ameaças e punições, longe de garantir conformidade efetiva, tende a ativar respostas cerebrais de estresse que comprometem a capacidade cognitiva, reduzem a criatividade e geram comportamentos de esquiva que podem inadvertidamente aumentar os riscos organizacionais. Pesquisas neurocientíficas demonstram que o cérebro humano apresenta viés significativo para dar maior peso a perdas potenciais do que a ganhos equivalentes, fenômeno denominado de aversão à perda. Estudos conduzidos por Kahneman e Tversky revelaram que a dor de perder algo é aproximadamente 2 vezes mais intensa que o prazer de receber algo de valor equivalente. Essa assimetria neurológica tem implicações importantes para o design de programas de compliance, sugerindo que abordagens que enfatizam exclusivamente as consequências negativas da não conformidade podem não ser tão eficazes quanto estratégias que também destacam os benefícios e vantagens da adoção de práticas íntegras. A compreensão desse mecanismo cerebral permite o desenvolvimento de comunicações e treinamentos mais eficazes, que equilibram a apresentação de riscos com a evidências de ganhos associados à conformidade. A ativação crônica de respostas de estresse no ambiente de trabalho compromete não apenas o bem-estar dos colaboradores, mas também a capacidade organizacional de inovação e adaptação. Pesquisas conduzidas por McEwen e Sapolsky demonstram que a exposição prolongada a estressores que ativam o eixo hipotálamo-hipófise adrenal pode causar danos a estruturas cerebrais fundamentais para a memória, aprendizado e tomada de decisão, particularmente o hipocampo. No contexto organizacional, esse processo traduz-se em dificuldade de concentração, falhas de memória, redução da capacidade de resolver problemas complexos e comprometimento da criatividade, habilidades essenciais para a identificação precoce de riscos e desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios de compliance. A abordagem punitiva também tende a gerar cultura de silêncio e desconfiança que dificulta a identificação precoce de problemas. Estudos conduzidos por Power e outros pesquisadores sobre escândalos corporativos revelam padrão consistente em que colaboradores que possuíam informações sobre irregularidades, abstinham-se de reportá-las por medo de retaliação ou descrença de que suas preocupações seriam adequadamente tratadas. Essa dinâmica organizacional, além de permitir a perpetuação de práticas inadequadas, cria ambiente propício ao desenvolvimento de comportamentos cada vez mais graves à medida que a normalização do erro se estabelece progressivamente. A compreensão desses mecanismos cerebrais e organizacionais fundamenta a proposição de alternativas mais eficazes que serão exploradas nas sessões subsequentes. 2,4 O trato humanizado como estratégia de implementação. O trato humanizado na implantação de governança e compliance fundamenta-se na compreensão de que colaboradores são seres humanos com necessidades psicológicas legítimas que devem ser reconhecidas e atendidas para que possam engajar-se plenamente com os objetivos organizacionais. Essa abordagem não representa fragilidade ou cedência aos rigores necessários à manutenção da ordem e conformidade, mas sim estratégia inteligente que reconhece os mecanismos cerebrais que fundamentam o comportamento humano para alcançar resultados superiores. A aplicação prática desses princípios envolve transformação significativa na forma como líderes e gestores comunicam, treinam, monitoram e respondem a situações de não conformidade, buscando sempre ativar respostas cerebrais de engajamento em vez de respostas de ameaça.
A comunicação eficaz constitui elemento central da abordagem humanizada, envolvendo clareza na explicação das razões que fundamentam as normas e procedimentos, bem como na demonstração de como a conformidade beneficia não apenas a organização, mas também os próprios colaboradores e demais stakeholders. Pesquisas conduzidas por Langer e outros demonstram que a percepção de justificativa adequada para regras aumenta a aderência a elas, sugerindo que programas de compliance que explicam os fundamentos e objetivos das normas tendem a ser mais eficazes que aqueles que simplesmente exigem obediência sem contextualização. Essa abordagem comunica respeito pela inteligência dos colaboradores e facilita a compreensão de que as normas existem para proteger interesses legítimos de todas as partes envolvidas, não apenas para satisfazer requisitos regulatórios. O estabelecimento de canais seguros para comunicação de preocupações e reporte de problemas representa elemento crucial da abordagem humanizada. A criação de mecanismos de denúncia anônimos, a garantia de investigação imparcial e a proteção contra a retaliação sinalizam para os colaboradores que a organização genuinamente valoriza a informação que podem fornecer e está comprometida com a resolução de problemas identificados. Estudos conduzidos por Nier e Miceli demonstram que a percepção de eficácia dos canais de denúncia aumenta significativamente a disposição dos colaboradores para reportar irregularidades, enquanto a percepção de que denúncias serão ignoradas ou resultarão em retaliação gera desencorajamento e silêncio que podem ter consequências desastrosas para a organização. A resposta organizacional a erros e violações também deve ser objeto de atenção especial na implementação de abordagem humanizada. Pesquisas sobre segurança psicológica demonstram que a forma como líderes reagem a erros influenciam significativamente a disposição da equipe para reportá-los e aprender com eles. Abordagens que buscam atribuir culpa individualmente tendem a gerar clima de medo e esquiva que dificulta a identificação de problemas, enquanto abordagens que focam na análise sistêmica de causas e no desenvolvimento de medidas corretivas criam um ambiente mais propício à comunicação aberta e melhoria contínua. Essa perspectiva não implica leniência com violações graves ou deliberadas, mas sugere que a análise de causas raízes e o desenvolvimento de barreiras organizacionais podem ser mais eficazes que a punição individual na prevenção de recorrências. Cerquilha 2,5 A relação entre trato humanizado e lucratividade empresarial. A conexão entre o trato humanizado na implantação de governança e compliance e a lucratividade empresarial pode ser analisada sob múltiplas perspectivas que evidenciam a geração de valor resultante dessa abordagem. A primeira via de criação de valor relaciona-se com a redução de custos associados a falhas de compliance, incluindo custos diretos como multas, sanções e despesas jurídicas, bem como custos indiretos como danos reputacionais, perda de clientes e dificuldade de atração de talentos. Pesquisas conduzidas por estudiosos de compliance demonstram que o custo médio de uma violação regulatória pode representar percentual significativo do faturamento anual de empresas, em alguns casos comprometendo até a continuidade dos negócios. A abordagem humanizada, ao aumentar a eficácia dos programas de conformidade, contribui diretamente para a redução desses riscos e seus custos associados. A segunda via de criação de valor conecta-se ao impacto do clima organizacional e da segurança psicológica sobre a produtividade e inovação. Pesquisas conduzidas por Edmondson e outros demonstram que equipes com altos níveis de segurança psicológica apresentam desempenho significativamente superior em métricas de produtividade, qualidade e inovação. Essa relação pode ser explicada pela maior disposição desses colaboradores para assumir riscos, propor ideias inovadoras, compartilhar conhecimentos e aprender com erros sem medo de consequências desproporcionais. No contexto de compliance, essa dinâmica traduz-se em melhoria contínua de processos, identificação proativa de riscos e capacidade adaptativa para responder a novos desafios regulatórios, competências cada vez mais valiosas em ambiente de negócios caracterizado por mudança regulatória acelerada. A terceira via de criação de valor envolve a atração e retenção de talentos no mercado de trabalho competitivo. Pesquisas conduzidas por empresas de recursos humanos demonstram que profissionais de alta qualidade,
especialmente aqueles com habilidades críticas para a organização, buscam cada vez mais empregadores que ofereçam não apenas remuneração competitiva, mas também ambiente de trabalho respeitoso, oportunidades de desenvolvimento e compromisso com valores éticos. A reputação de tratar colaboradores com dignidade e respeito, incluindo a forma como aborda questões de compliance, torna-se diferencial competitivo na guerra por talentos, reduzindo custos de rotatividade e contribuindo para a construção de equipes estáveis e especializadas. Esses efeitos positivos sobre o capital humano da organização impactam diretamente a capacidade de geração de valor e a competitividade de longo prazo. A quarta via de criação de valor relaciona-se com o impacto sobre a cultura organizacional e a sustentabilidade dos negócios. A abordagem humanizada na implementação de governança e compliance contribui para a construção de cultura organizacional caracterizada por confiança mútua, comunicação aberta e compromisso compartilhado com integridade. Essa cultura, uma vez estabelecida, funciona como sistema de governança informal que complementa e potencializa os controles formais, tornando a conformidade parte natural do modo de operar da organização e não imposição externa a ser combatida. Estudos sobre sustentabilidade organizacional demonstram que empresas com culturas fortes e valores internalizados apresentam maior resiliência a crises e capacidade de manter desempenho mesmo em circunstâncias adversas, evidenciando que o investimento em cultura representa a criação de valor de longo prazo que transcende benefícios de curto prazo. 2,6 Estratégias práticas de implementação. A implementação efetiva dos princípios da neuroliderança na implantação de governança e compliance requer desenvolvimento de competências específicas por parte de líderes e gestores, bem como adequação de processos e sistemas organizacionais para refletir a abordagem humanizada proposta. O primeiro elemento essencial consiste no desenvolvimento da inteligência emocional e da consciência situacional dos gestores, capacidades que permitem identificar sinais de estresse e insatisfação nos colaboradores e responder de forma apropriada. Programas de desenvolvimento de liderança que incorporam componentes de inteligência emocional, como os sistematizados por Goleman, demonstram impactos significativos na eficácia da gestão de equipes e na criação de ambientes de trabalho favoráveis ao engajamento e conformidade. A reformulação dos programas de treinamento em compliance constitui elemento central da estratégia de implementação. Em vez de abordagens expositivas focadas em apresentação de regras e consequências, os programas devem ser desenhados para promover engajamento ativo, reflexão crítica e internalização de valores. Pesquisas sobre aprendizagem de adultos demonstram que metodologias participativas, estudos de caso, simulações e discussões produzem resultados superiores em termos de retenção de conhecimento e aplicação prática comparativamente a apresentações expositivas tradicionais. A inclusão de discussões sobre dilemas éticos, análise de casos reais de empresas que enfrentaram problemas de compliance e exercícios de reflexão sobre valores pessoais contribui para o desenvolvimento de julgamento moral e capacidade de navegação em situações complexas que não podem ser reduzidas a regras simples. O redesenho de processos de monitoramento e auditoria também deve ser considerado na implementação da abordagem humanizada. Embora a verificação de conformidade permaneça necessária, a forma como essas atividades são conduzidas pode ser modificada para minimizar a ativação de respostas de ameaça e maximizar o engajamento colaborativo. Auditoriais conduzidas com espírito de melhoria contínua, que enfatizam a identificação de oportunidades de fortalecimento dos controles em vez de atribuição de culpa, tendem a gerar resultados mais efetivos que abordagens puramente punitivas. A comunicação clara de que o objetivo dos processos de monitoramento é a proteção da organização e de seus colaboradores, não a punição de erros, contribui para reduzir resistência e aumentar a cooperação. O estabelecimento de sistemas de reconhecimento e celebração de comportamentos alinhados aos valores organizacionais representa estratégia complementar importante. Pesquisas sobre motivação demonstram que o reconhecimento de comportamentos desejados tem impacto mais significativo na sustentação desses comportamentos que a punição de comportamentos indesejados.
A criação de programas que reconheçam colaboradores que demonstram integridade, reportam problemas proativamente ou desenvolvem soluções inovadoras para desafios de compliance contribui para a construção de narrativa organizacional positiva em torno da conformidade. Essa abordagem complementa as consequências negativas previstas para violações com incentivos positivos que motivam a adoção voluntária de práticas íntegras. 2,7 Desafios e limitações da abordagem humanizada. A implementação da abordagem humanizada na implantação de governança e compliance não está isenta de desafios e limitações que devem ser reconhecidos para que expectativas realistas possam ser estabelecidas. O primeiro desafio relaciona-se à resistência cultural profundamente enraizada em muitas organizações, particularmente aquelas com histórico de práticas autoritárias ou que operam em setores com cultura punitiva predominante. A transição para a abordagem mais humanizada pode ser percebida por alguns gestores como sinal de fragilidade ou como mensagem de que regras podem ser descumpridas sem consequências, requerendo comunicação cuidadosa que enfatize a manutenção de expectativas claras e consequências para violações graves, simultaneamente com a criação de ambiente que facilite a conformidade. O segundo desafio conecta-se à necessidade de equilibrar a abordagem humanizada com a manutenção de controles efetivos e a resposta adequada a violações graves. A compreensão dos limites da abordagem é fundamental para evitar excessos em qualquer direção. Pesquisas sobre cultura organizacional demonstram que a percepção de inconsistência entre discurso e prática pode ser extremamente prejudicial para a credibilidade dos programas de compliance. Se colaboradores perceberem que a organização tolera violações graves ou que a abordagem humanizada é utilizada para proteger pessoas em posições de poder, a confiança no programa será comprometida e os resultados pretendidos não serão alcançados. A transparência na comunicação sobre consequências de diferentes tipos de violação e a aplicação consistente de políticas são essenciais para a sustentabilidade da abordagem. O terceiro desafio envolve a mensuração dos resultados da abordagem humanizada e a demonstração de retorno sobre investimento. Embora os argumentos teóricos sobre os benefícios da abordagem sejam robustos, a tradução desses benefícios em métricas financeiras pode ser complexa. A redução de riscos de compliance, o aumento de produtividade e a melhoria do clima organizacional são fenômenos que não se deixam capturar facilmente em indicadores financeiros tradicionais. O desenvolvimento de sistemas de mensuração que capturem esses benefícios de forma sistemática, embora desafiador, é essencial para justificar o investimento na abordagem e sustentar o compromisso organizacional com sua implementação. A diversidade de contextos organizacionais também representa limitação importante que deve ser considerada. Setores altamente regulados como serviços financeiros, saúde e energia frequentemente enfrentam requisitos de compliance que impõem restrições significativas sobre a forma como programas podem ser implementados. Embora os princípios da neuroliderança permaneçam relevantes, sua aplicação deve ser adaptada às especificidades de cada contexto, considerando requisitos regulatórios, riscos inerentes à atividade e expectativas de stakeholders. A importância de abordagem customizada que considere essas especificidades não diminui o valor da perspectiva humanizada, mas enfatiza a necessidade de implementação sofisticada que equilibre princípios gerais com adaptações contextuais. 3. Conclusão. O presente estudo analisou a aplicação dos princípios da neuroliderança na implantação de sistemas de governança corporativa e compliance, evidenciando como o trato humanizado pode constituir-se em estratégia eficaz para maximizar a lucratividade empresarial. A pesquisa fundamentou-se em extenso referencial teóricos que integra perspectivas das neurociências, teoria organizacional, governança corporativa e estudos sobre comportamento humano no contexto de trabalho, demonstrando que a compreensão dos mecanismos cerebrais que fundamentam o comportamento organizacional oferece insights valiosos para o desenho e implementação de programas de compliance mais eficazes. Os resultados da análise indicam que as abordagens tradicionais de compliance, caracterizadas por ênfase em controles punitivos e ameaças de consequências negativas,
tendem a ativar respostas cerebrais de ameaça que comprometem a capacidade cognitiva, reduzem a criatividade e geram comportamentos defensivos que dificultam a identificação e reporte de problemas. Em contraste, abordagens que atendem às necessidades cerebrais fundamentais de status, certeza, autonomia, conexão e justiça tendem a ativar sistemas de recompensa que promovem engajamento, cooperação e comportamento pró-social. Essa compreensão neurocientífica fundamenta a proposta de abordagem humanizada que busca criar ambientes de trabalho que facilitem a conformidade, em vez de apenas exigir obediência através do medo. A conexão entre o trato humanizado e a lucratividade empresarial manifesta-se através de múltiplas vias de criação de valor. A redução de custos associados a falhas de compliance, o aumento de produtividade e inovação decorrentes de ambientes psicologicamente seguros, a melhoria na atração e retenção de talentos, e o fortalecimento da cultura organizacional representam benefícios que, embora parcialmente intangíveis, impactam significativamente os resultados financeiros de longo prazo. A evidência teórica e empírica analisada sustenta a conclusão de que o investimento em abordagens humanizadas de compliance representa não apenas imperativo ético, mas também decisão estratégica de negócio que gera retornos mensuráveis para as organizações. As limitações do estudo devem ser reconhecidas, incluindo a natureza predominantemente teórica da análise, que, embora fundamentada em extensa revisão bibliográfica, não envolve coleta e análise de dados empíricos originais. Pesquisas futuras que investiguem de forma sistemática os resultados de diferentes abordagens de implementação em contextos organizacionais específicos contribuiriam para o refinamento das propostas apresentadas. Não obstante essas limitações, o estudo oferece contribuições relevantes tanto para a teoria quanto para a prática da governança corporativa e compliance, evidenciando que a integração de insights neurocientíficos pode enriquecer significativamente a compreensão dos desafios organizacionais e o desenvolvimento de soluções mais eficazes. Recomenda-se que organizações busquem implementar os princípios da neuroliderança em seus programas de governança e compliance, desenvolvendo competências de liderança, reformulando processos de treinamento e comunicação, e criando ambientes que facilitem a conformidade através do engajamento voluntário. A transformação cultural necessária para essa implementação requer compromisso de longo prazo, investimento em desenvolvimento de lideranças e disposição para questionar pressupostos tradicionais sobre a forma como o compliance deve ser gerenciado. As organizações que conseguirem realizar essa transformação estarão melhor posicionadas para construir culturas de integridade sustentável que protegem e criam valor para todos os seus stakeholders. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Ashford, B. E. Anand, V. The Normalization of Corruption in Organizations. Research in Organizational Behavior, V. 24, p. 1 a 52, 2003. 2. Cadbury, A. The Corporate Governance Agenda. Cambridge University Press, 2000. 3. Damasio, A. R. Descartes, Error, Emotion, Reason, and the Human Brain. New York, Putnam, 1994. 4. DiMaggio, P. J. Powell, W. W. The Iron Cage Revisited, Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, v. 48, número 2, p. 147 a 160, 1983. 5. Edmondson, A. C. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, v. 44, número 2, p. 350 a 383, 1999. 6. Edmondson, A. C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 7. Goleman, D. Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than It.
New York, Bentham Books, 1995. 8. Goleman, D. Social Intelligence, The New Science of Human Relationships. New York, Bentham Books, 2006. 9. Imordino Yang, M. H. Damasio, A. We Feel, Therefore We Learn, The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Educational Practice. Mind, Brain, and Education, v. 1, número 1, p. 3 a 10, 2007. 10. Jensen, M. C. Macklin, W. H. Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, v. 3, número 4, p. 305 a 360, 1976. 11. Kahneman, D. Thinking, Fast and Slow. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2011. 12. Langer, E. J. Mindfulness. Boston, Edison Wesley, 1989. 13. McEwen, B. S. Allostasis and the Epigenetics of Brain and Body Health over the Life Course, The Brain on Stress. JAMA Psychiatry, v. 74, número 6, p. 551 a 552, 2017. 14. Nier, J. P. Miceli, M. P. Organizational Dissidence, The Case of Whistleblowing. Journal of Business Ethics, v. 4, número 1, p. 1 a 16, 1985. 15. Power, M. The Audit Explosion. London, Demos, 1994. 16. Rock, D. Quiet Leadership, 6 Steps to Transforming Performance. New York, HarperCollins, 2006. 17. Rock, D. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, v. 1, número 1, p. 44 a 51, 2008. 18. Sapolsky, R. M. The Influence of Social Hierarchy on Primate Health. Science, v. 308, número 5722, p. 648 a 652, 2005. 19. Shapiro, S. L. Carson, L. E. Astin, J. A. Friedman, B. Mechanic SMS of Mindfulness. Journal of Clinical Psychology, v. 62, número 3, p. 373 a 386, 2006. 20. Trevinho, L. K. Nelson, K. A. Managing Business Ethics, Straight Talk About How to Do It Right. Hoboken, Wiley, 2016. 21. Turilli, M. Floridi, L. The Ethics of Information Transparency. Minds and Machines, v. 19, número 3, p. 379 a 391, 2009. 22. Weiss, J. W. Business Ethics, A Stakeholder and Issues Management Approach. São Francisco, Berrett Kohler, 2014. 23. Zuboff, S. The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York, Public Affairs, 2019. 24. Coase, R. H. The Nature of the Firm. Econômica, v. 4, número 16, p. 386 a 405, 1937. 25. Alves, J. L. S. Governança Corporativa e Compliance, uma análise integrada. Revista de Administração Contemporânea, v. 24, número 3, p. 256 a 272, 2020. 26. Borgatti, S. P. Foster, P. The Network Paradigm in Organizational Research, A Review and Typology. Journal of Management, v. 29, número 6, p.
9911013, 2003. 27. Carvalho, C. E. Oliveira, M. A cultura organizacional e a eficácia dos programas de compliance. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 22, número 4, p. 512 a 528, 2020. 28. Collins, J. Good to Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't. New York, Harper Business, 2001. 29. Crozer, D. O. Valentim, O. J. A Neurociência Aplicada à Liderança, Fundamentos e Implicações. Revista de Administração de Empresas, v. 61, número 2, e 2020-0456, 2021. 30. Fernandes, A. M. R. Compliance e Governança Corporativa, Integração Estratégica para a Sustentabilidade Empresarial. Revista de Gestão Social e Ambiental, v. 15, número 2, p. 78 a 95, 2021. 31. Gil, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo, Atlas, 2019. 32. Heffernan, M. Not in the Genes, Non-Genetic Inheritance of Human Behavior. American Journal of Human Biology, v. 28, número 3, p. 317 a 331, 2016. 33. Cotter, J. P. Leading End, Boston, Harvard Business Review Press, 2012. 34. Lima, E. S. A Importância da Inteligência Emocional na Liderança Organizacional. Revista de Psicologia Organizações e Trabalho, v. 20, número 4, p. 1642 a 1653, 2020. 35. Matza, T. Compliance 4.0, Tecnologia e Humanização na Gestão de Riscos Corporativos. Revista de Administração Contemporânea, v. 25, número 1, p. 34 a 51, 2021. 36. Pinho, G. A. Rego, L. G. Compliance e Cultura Ética, uma análise dos fatores críticos de sucesso. Revista de Administração Pública, v. 54, número 3, p. 457 a 475, 2020. 37. Quinalha, R. M. Nunes, M. F. Governança Corporativa, Compliance e Criação de Valor, Evidências do Mercado Brasileiro. Revista Contabilidade e Finanças, v. 31, número 82, p. 156 a 171, 2020. 38. Santos, J. B. Lima, F. S. Neurociência do Comportamento Humano nas Organizações, Implicações para a Liderança. Revista de Administração de Empresas, v. 60, número 5, p. 358 a 370, 2020. 39. Silva, A. C. B. Ferreira, M. C. A Relação entre Liderança Humanizada e Desempenho Organizacional, uma revisão sistemática. Revista de Gestão e Projetos, v. 12, número 1, p. 1 a 23, 2021. 40. Em R. K. Estudo de Caso, Planejamento e Métodos. Porto Alegre, Bookman, 2015. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.